Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Hoje, depois de uma longa interrupção, nós vamos dar sequência ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando nós vamos considerar no capítulo 6, os versos 9 a 10, a parte B do verso 9 e o verso 10. Isso. Abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Segundo a Convenção de Viena, que é uma norma, uma regra, uma lei internacional sobre relações diplomáticas, em seu artigo 9, um Estado, um país, pode a qualquer momento declarar que um diplomata ou uma autoridade estrangeira é uma persona não grata. Persona non grata é uma expressão em latim que significa literalmente pessoa não agradável, pessoa não querida, pessoa que não é bem-vinda. Na diplomacia, esse termo é utilizado para pessoas que, por suas ações ou comportamento, acabam se tornando indesejável para um governo, organização ou país. No âmbito político, a declaração de uma pessoa como persona non grata é um instrumento usado para governos expressarem a desaprovação a ações de diplomatas ou representantes ou autoridades. Recentemente, em fevereiro deste ano, o ministro das Relações Exteriores de Israel, em um infeliz episódio para o Brasil, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou persona não grata no Estado de Israel, devido aos estapafúrdios e historicamente errados comentários comparando a guerra contra o Hamas de Israel na faixa de Gaza ao genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou defendendo a guerra, não estou dizendo que a guerra contra o Hamas é algo bom e positivo, nada disso. O que eu estou dizendo é que não existe historicamente comparação do que está acontecendo, apesar de triste e ruim, lá no Oriente Médio, quanto ao que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra. Assim como o comportamento tolo do Lula tornou ele pessoa não desejada no Estado de Israel, no Estado do Reino de Deus também existem uma série de comportamentos que podem fazer uma pessoa tornar-se indesejável. E é o que nós vamos considerar hoje. Enfim, vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Eu vou ler o 9 todo, é a parte B. A parte A nós já consideramos na última mensagem. Eu vou ler o verso todo, mas apenas para entendimento. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é apta a nos ensinar tudo o que nós precisamos para viver uma vida agradável a Ti. Nos ensina agora, Senhor, por meio desta pequena porção da Escritura, apesar de mim, Senhor, é o que te pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Um breve contexto, que eu sei que vocês estavam com saudade do contexto de 1 Coríntios, já ouviram, sei lá, quase 4 dezenas de vezes, mas vamos lá repetir mais uma vez. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, o principal problema enfrentado por Paulo era a questão do comportamento partidário, divisionista, grupos que se formavam dentro da igreja e que por causa disso diziam ser melhores que os demais e excluíam os demais. Eram grupinhos
na igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou etc. Contra esse comportamento, Paulo exorta a igreja na carta, especialmente nos 4 primeiros capítulos, a buscarem a andar unidos em humilde comunhão, cujo objetivo comum de todos deve ser a glória, exaltar a glória de Deus e não exaltar o seu respectivo grupo. No capítulo 5, o foco do apóstolo muda e Paulo começa a tratar sobre um escandaloso caso de incesto. Incesto, relação sexual entre familiares. No caso, um jovem, eu não sei se era jovem, mas todo mundo chama de jovem, um jovem que tinha relações com a mulher do seu pai. E nesta ocasião, Paulo ensina que a igreja deveria abandonar a atitude orgulhosa que ele enfrentou nos 4 primeiros capítulos dos seus grupos e, na verdade, andar em quebrantamento humilde diante de Deus e, consequentemente, aplicar disciplina sobre o caso daquele irmão imoral. Já no capítulo 6, versos 1 a 8, vemos Paulo agora enfrentando outro problema, especificamente quanto ao caso de irmãos que estavam processando, levando demandas contra outros irmãos diante das autoridades pagãs de Corinto. Nessa ocasião, Paulo destaca que reprova esse comportamento e destaca que ao crente é melhor sofrer o dano do que prejudicar o irmão e o testemunho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir que isso aqui é importante. Ao crente, diante de uma situação em que você tem alguma contenda com seu irmão, é melhor, preferível sofrer o dano do que prejudicar o irmão e especialmente, principalmente, o testemunho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na última mensagem, quando consideramos apenas a parte A do verso 9, o que eu li agora há pouco, em meio ao seu argumento contra os litígios, contra essas demandas entre os irmãos, vimos, Paulo ensina, que existe uma barreira intransponível entre os perversos e o reino de Deus. Em outras palavras, nós conversamos bastante sobre isso aqui, não existe universalismo, a ideia de que no final das contas, todos serão salvos. Isso não é bíblico, a palavra não poderia ser mais clara. Os perversos não herdarão o reino de Deus. Hoje vamos ver uma relação de comportamentos que, quando praticadas sem arrependimento, quando praticado de forma impenitente, pode impedir a nossa entrada no reino de Deus. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite são os pecados sexuais. Está lá no verso 9, parte B, mas eu vou ler o verso 9 inteiro para um melhor entendimento. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Pare aí. Em meio a um alerta contra a prática pecaminosa de demandar contra os irmãos, Paulo ultrapassa o problema específico para apresentar um ensino geral, e o faz por meio de uma pergunta retórica. Ele pergunta: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Lembrem, os coríntios eram orgulhosos quanto ao seu cristianismo, e aqui Paulo usa isso contra eles. Pois diante de tal pergunta lógica para qualquer um que conhece o mínimo do cristianismo, eles, os orgulhosos em Corinto, certamente responderiam: sim, Paulo, sabemos que os perversos não herdarão o reino de Deus. Isso eles sabiam responder teoricamente. O problema é que não enxergavam que Paulo estava se referindo justamente à prática pecaminosa de envergonhar a igreja por meio de litígios. Esse era um comportamento perverso também aos olhos de Paulo, mas não apenas esse, como os demais que nós vamos ver mais adiante. Aqui há um princípio bíblico, meus irmãos, que é absoluto e tem caráter geral, não apenas aos exemplos em que Paulo está tratando. Os perversos não herdarão o reino de Deus, como já disse. Paulo não está se referindo à pessoa que erra,
que peca e que depois se arrepende, que luta para não pecar. Não é essas pessoas que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo aqui àqueles que de vontade própria continuam conformadas às próprias perversidades. Aqueles que mesmo pecando têm prazer no pecado, se gloriam do pecado. São esses cujo o desejo de fazer o mal, o desejo de prejudicar o irmão, cujo comportamento prejudica intencionalmente a igreja, é contra esses que Paulo está escrevendo. Segundo, então, o inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo, e o total do conjunto do ensino bíblico, os impenitentes, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não conhecerão ao céu. Não conhecerão ao céu. Ouça as duras palavras do apóstolo João. Abra a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, a partir do verso 8. Ouça as duras palavras do apóstolo João, o apóstolo do amor, não é? É o apóstolo do amor, uma coisa não elide a outra. 1 João, capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Note que esse pratica o pecado é exatamente o conceito que Paulo tem em mente. Pratica o pecado não é a pessoa que peca, é aquela pessoa que está habitualmente conformada com o pecado, cujo pecado é uma prática confortável na vida da pessoa. Tá certo? Então vou ler de novo. E toda vez que ele falar pratica, você pense da forma como eu falei, e é o que Paulo tem em mente. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando ou vem praticando o pecado desde o início. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática confortável do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Na parte B do verso 9 do capítulo 6, volta para 1 Coríntios, Paulo passa a apresentar agora, enfim, uma série de comportamentos a título exemplificativo. Não é a totalidade dos pecados. Paulo está usando exemplos, e é claro, exemplos que eram importantes na comunidade, na sociedade de Corinto. Então ele passa a apresentar uma série de comportamentos que, quando praticados sem arrependimento, caracterizam o sujeito da ação como perverso. Aqueles que praticam o que nós vamos ler aqui, sem se arrepender, sem lutar, segundo a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, são o que ele chama de perversos. Quais comportamentos são esses, pastor? Vou ler novamente. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vamos ver um por um. Os imorais são aqueles que são marcados pela prática de relações sexuais ilícitas, ou entre uma pessoa casada e outra não casada, ou entre duas pessoas não casadas. E aqui, quando Paulo fala em imorais, ele está destacando um aspecto geral que abrange a totalidade das perversidões sexuais. Jesus ensinou que este tipo de imoralidade torna uma pessoa impura. Está lá em Mateus capítulo 15, a partir do verso 19. Mateus capítulo 15, a partir do verso 19. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, é isso aqui, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Não são minhas palavras, são as palavras do Senhor Jesus. Na sequência, Paulo destaca outro pecado, os idólatras. Os idólatras são aqueles que possuem qualquer ídolo, físico ou imaterial, lícito ou ilícito, visível ou invisível, correto ou errado,
que ocupa na vida destes o lugar de Deus. Vou repetir: qualquer coisa que ocupe no coração do homem, quer seja físico, material, imaterial, lícito ou ilícito, bom, ruim, visível ou invisível, coisas agradáveis ou desagradáveis, que ocupe no coração do homem o lugar que pertence a Deus, que é o primeiro lugar, isto é idolatria. E aqueles que vivem pela prática da idolatria são considerados, diante da palavra do Senhor, perversos. Mas aqui nesse texto, meu irmão, note que há um detalhe curioso. Paulo insere a idolatria em meio aos pecados sexuais. Por que será? Por que será que Paulo insere? Lembre que eu falei que quando ele diz os imorais, ele está falando um aspecto geral, e agora ele vai definir alguns aspectos específicos. E o primeiro que ele destaca da imoralidade sexual são os idólatras. Por que isso, meus irmãos? Isso porque no contexto de Corinto, a prática da imoralidade sexual estava diretamente relacionada à adoração de ídolos. Lembrem que eu já falei aqui inúmeras vezes que lá na cidade de Corinto tinha os templos em que havia as prostitutas cultuais. Então esses deuses esses deuses pagãos, as deusas pagãs, eram adoradas por meio de relações sexuais com sacerdotisas do culto, e também tinha de homens, não era só de mulher não. Então quem quisesse ia para o templo, e a forma de adorar a Deus, o Deus dele lá, era por meio do sexo com essas prostitutas cultuais. Por isso, no caso aqui de Corinto, a idolatria era a fonte, talvez a principal fonte de perversão sexual. Então Paulo destaca no meio das perversões sexuais, a idolatria. O próximo pecado reprovado aqui é o do adultério. Essa expressão descreve o pecado sexual de uma pessoa que é casada e tem relações sexuais ou sentimentais com outra pessoa que não o seu cônjuge. É claro que quando eu digo sentimentais, eu não estou falando que você tem pelo pai, pela sua mãe, pelo amigo. Não é disso. Eu estou falando quando ultrapassa, tá certo? Então, este é o caso do adultério. Significa quebrar o santo vínculo do matrimônio. Significa quebrar a fidelidade exigida pelo santo vínculo do casamento. Próximo. Na sequência, Paulo reprova uma dupla de pecados sexuais. Ele diz: nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. Eu leio na NVI, mas depois eu vou ler aqui como está a tradução na ARA. Aqui, o termo traduzido do grego como homossexuais passivos na NVI ou efeminados na ARA, malakoi, é relacionado a homens e meninos que se permitem serem abusados sexualmente por outros homens. Essa palavra conota passividade e submissão, mas não apenas isso. Também descreve o pecado do comportamento afeminado entre os homens. Inclusive, uma das possíveis traduções para esse termo traduzido como os homossexuais passivos é afeminado. Já homossexuais ativos ou sodomitas na ARA, em contraste ao primeiro, representa homens que são os parceiros ativos na prática homossexual. Quer seja pela prosa, ou pela cerâmica, ou pela escultura dos gregos e romanos, descobrimos que os homens no primeiro século chafurdavam em pecados homossexuais e rivalizavam até mesmo com os habitantes de Sodoma. Depois você pode ver como o pecado do homossexualismo afetou a comunidade de Sodoma, lá em Gênesis capítulo 19, verso 1 a 10, depois você leia isso. Mas o ponto era que no primeiro século, na sociedade romana e greco-romana, a homossexualidade era um negócio completamente disseminado. William Barclay,
comentando, um grande teólogo, comentando sobre o homossexualismo no contexto greco-romano, escreveu o seguinte, abre aspas, o pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega, e mais tarde se propagou em Roma. Mesmo um homem notável quanto Sócrates o praticava. O diálogo, é uma obra de Sócrates, tá? O diálogo de Platão, que é diálogo de Platão, mas quem escreveu foi Sócrates, tá? O diálogo de Platão, o simpósio foi assinalado como uma das maiores obras sobre o amor, mas seu tema não era o amor natural. Deixa eu me corrigir aqui. Quem escreveu foi Platão, mas é sobre Sócrates, tá? Senão depois vão me mandar o WhatsApp. Pastor, o senhor falou todice. Não prestou atenção na mensagem todinha, focou nisso aqui. Mas vamos lá. O simpósio foi assinalado como uma das maiores obras sobre o amor, mas seu tema não era o amor natural, mas o antinatural. Ponto. 14 dos 15 imperadores romanos praticaram esse vício. Quando Paulo escreveu essa carta, 1 Coríntios, Nero era o imperador. Nero tomara a um jovem chamado Esporo e o castrara. Casara-se com ele em uma grande cerimônia e levara para o seu palácio em procissão. E vivia com ele como se fosse uma esposa. Nero ainda se casou com outro homem chamado Pitágoras e o chamava de seu esposo também. Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que ele fez, Otto, foi se apossar de Esporo, o ex-marido, sei lá, do que é, de Nero. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com de um jovem de Bitínia chamado Antônio. Viveu com ele inseparavelmente. Quando o jovem morreu, ele o deificou e cobriu o mundo com suas estátuas e imortalizou o seu pecado, chamando a uma estrela com seu nome. Esse vício, em especial o homossexualismo, na época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha. E existem poucas dúvidas de que foi esse pecado uma das causas principais de sua degeneração e da caída de sua civilização. Dito isso, precisamos buscar no texto algumas aplicações, o que isso traz para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa é que nós devemos ter em mente que o nosso comportamento pode nos caracterizar como pessoas não permitidas, não bem-vindas no reino de Deus. E nós vimos uma série aqui, vimos quanto à imoralidade sexual. O contrário, a forma de não cair no comportamento reprovado por Paulo da imoralidade sexual, é saber que só existe uma forma de prática sexual lícita e agradável diante de Deus, aquela que acontece dentro do casamento. Isso aqui eu já disse inúmeras vezes, mas nunca é demais repetir. Só existe uma forma de sexualidade agradável a Deus e lícita segundo a palavra de Deus, aquela entre um homem e uma mulher na constância do casamento, no matrimônio. E não é só lícito, como é desejável. Deus é glorificado por meio das relações sexuais do marido com a sua esposa. A idolatria também é um pecado que nós temos que enfrentar, talvez não como eles enfrentavam, que adoravam ídolos de metal, de pedra, de barro, sei lá o que é que eles faziam, os ídolos, mas nós temos ídolos no nosso tempo que precisam ser enfrentados. Talvez eu e você estejamos confortados com alguns desses ídolos, sem saber disso. Por exemplo, o egoísmo. Toda vez que eu busco sempre o meu prazer, sempre aquilo que é mais confortável para mim, sempre aquilo que é melhor para mim do que o que agrada a Deus, o que é melhor para o meu irmão, o que é melhor para a igreja, o que glorifica a Deus acima de todas as coisas, eu sou meu próprio ídolo. Não se engane. Se a sua vida é baseada, guiada pelas suas vontades, você é um idólatra. Se a minha vida é conduzida pelas minhas vontades, eu sou um idólatra. Se nós buscamos, só temos satisfação diante do conforto, é idolatria, porque eu estou buscando o meu prazer acima de tudo. Se o que vem à minha mente o tempo todo, aquilo que eu dou mais atenção é o dinheiro, eu estou idolatrando o dinheiro.
É possível que nós idolatremos nossos familiares. Se a minha esposa, ou a minha mãe, ou os meus filhos, é aquilo que é mais importante, que tem o primeiro lugar, a minha namorada, no caso de vocês, que a maioria é jovem, os meus amigos, se essas pessoas é aquilo que eu tenho de mais importante, que ocupa o primeiro lugar no meu coração, isso é idolatria. Pode ser o trabalho, pode ser a profissão. Não se enganem, meus queridos, não se enganem. Nenhum coração é neutro. Ou Deus tem a primazia, está em primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração, ou tem um ídolo lá. Ou Deus é o primeiro da minha vida, ou tem um ídolo lá. Isso aqui não é fácil. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil, mas nós, crentes, lembrem, eu vou repetir isso mais na frente, lembrem, nós dependemos, graças a Deus, da graça que há em Cristo. E por causa da graça que há em Cristo, eu e você, apesar das nossas falhas, do nosso coração inclinado à idolatria, nós podemos olhar para a cruz e amar o Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz qual é o primeiro mandamento: amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, porque o resto é idolatria. Às vezes, isso aqui não está no script, mas eu vou falar. Às vezes, meus irmãos, as pessoas são tendenciosas. Quem quiser reclamar, eu já sei. Quem quiser reclamar vai sair daqui dizendo que eu fui muito pesado com os homossexuais, blá blá blá, essa tolice toda, como se não fosse pecado. No entanto, a idolatria é um pecado muito mais grave. Não fique confortável, não. Inclusive, o homossexualismo é uma forma de idolatria. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Tá certo? O adultério, outro comportamento que pode fazer com que nós não herdemos o reino de Deus. O adultério. A palavra do Senhor diz: o que Deus uniu, se referindo ao casamento, o que Deus uniu, não separe o homem. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse isso quanto ao matrimônio, em Mateus 19:6. É claro que o Senhor Jesus tinha em mente também, talvez até principalmente, uma palavra contra o divórcio e a separação, que é pecado, tá? Mas também serve como um alerta contra a infidelidade. Se os dois, o casal, quando se casam, são uma só carne, quando eles colocam outra pessoa, é claro que eles estão separando alguma coisa. Este é o pecado do adultério. Por fim, não é por fim. Por fim, nessa primeira lista de pecados, é preciso ficar bem claro isso aqui, porque muita gente fala o contrário, e é mentira à luz da palavra de Deus. Eu desafio alguém mostrar, de fato, interpretando, não como bem entende as escrituras, mas de fato com o que está escrito, que o que eu vou dizer aqui é errado. Toda forma de homossexualismo é pecado. Sempre foi pecado, sempre será pecado. Veja a lógica divina, meus irmãos, na narrativa da criação. Veja a lógica divina. Vamos lá, vamos voltar, vamos ler Gênesis. Pronto. É bom que o camarada que não acredita que homossexualismo é pecado também não acredita em Gênesis, não tem problema, mas eu acredito. Volta lá. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 18. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui é a criação, tá? Especialmente eu foquei na criação do homem. Jesus criou o homem, deu a atribuição dele nomear, isso aqui é antes de dar as atribuições de nomear os animais. Ele observou, não é uma observação como se ele não soubesse, mas ele destacou, disse o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora pula para o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe.
Pula para o 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A ideia, lá no verso 18, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E Ele cria o exato complemento para o homem, que é a mulher. E quando o homem enxerga a mulher cheia de regozijo, ele louva o Senhor. Essa é a varoa, porque do varão foi tirada. E aí, no verso 24, Deus une para mostrar qual era o desejo dele quanto às relações entre os homens. Homens, humanidade. Ele disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E então apenas esses são capazes de se tornarem uma só carne. Isso aqui é santo. Isso aqui espelha a Santíssima Trindade. O homossexualismo é tão ofensivo a Deus porque é um pecado que afasta o homem do objetivo criacional, do objetivo com que Deus criou a humanidade. Paulo ensina isso em Romanos, porque lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 24, Paulo está mostrando, está revelando porque todo ser humano nasce em pecado, porque ele vê as coisas da natureza, vê as coisas criadas, e ao invés de glorificar Deus, ele adora ídolos. E aí olha o que diz lá: por isso, porque não glorificaram a Deus, no verso 24, Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração deles. Não foi Deus que colocou o desejo, Deus só entregou o desejo que eles já tinham, para a degradação. Degradação é para que o que era não seja mais daquela mesma forma, do seu corpo entre si. E olha o que ele diz no verso 25: com isso, eles trocaram a verdade de Deus, a verdade do que Deus criou, pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas. Aí lá na frente, eu não vou ler aqui para não ficar mais longo, ele vai dizer que esses relacionamentos a qual Deus entregou segundo a vontade deles eram as paixões vergonhosas do homem tendo relação com homens, e mulheres tendo relação com mulheres. Dito isso, meus irmãos, é claro que biblicamente, como os outros, o homossexualismo é um pecado reprovável diante de Deus. No entanto, não apenas o ato conjugal, carnal em si, é preciso também ter muito cuidado com o comportamento, trejeitos efeminados, vestimenta, homens que se vestem como mulheres. Isso não agrada, porque Deus criou distinto. Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher. Então, moda unissex, roupa andrógena, tem pessoas que a gente olha e a gente não sabe qual é o gênero da pessoa pela roupa. Isso é reprovável diante de Deus. Dito isso, como eu disse antes, e agora eu vou dizer a razão, toda imoralidade sexual é um tipo de idolatria. Nosso corpo, o meu e o seu corpo, foi criado para glorificar a Deus e não nós mesmos. Toda vez que eu uso o meu corpo de forma que eu encontre satisfação e glória para mim, de forma que desagrada a Deus, eu estou sendo o meu próprio ídolo. O meu prazer é o meu ídolo. É o exemplo da pornografia. Quando você vê um vídeo pornográfico, quando você se satisfaz com um vídeo pornográfico, aqueles atores ali, atrizes, atores que estão naquele vídeo ali, o corpo deles foi criado para a glória de Deus, mas você está usando para seu prazer próprio. Mesma coisa quando você fica olhando as fotos, olha e posta fotos indevidas nas redes sociais, ou acompanha séries e filmes que também traz onde você encontra satisfação no corpo dos outros, sendo que aquele corpo não é para a sua glória, para a sua satisfação, mas para a glória de Deus. É preciso ficar claro para mim, para você, porque muitos aqui, eu imagino, vai dizer assim: não, eu não pratico a homossexualidade. Tudo bem, que bom, mas no entanto o pecado sexual não acontece apenas quando você chega com a conjunção carnal, e nem apenas para homossexual, isso aqui está claro.
Se você é solteiro e está olhando pornografia, olhando para todas as mulheres, desejando todas as mulheres do mundo, você está... É imoralidade, é perversidão do mesmo jeito. O pecado sexual não acontece apenas quando você chega à conjunção carnal, mas desde quando você alimenta essa tentação no coração. Jesus ensinou esse princípio geral utilizando-se do exemplo do adultério. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele está citando os 10 mandamentos. Mas ele diz, mas eu lhes digo, Jesus com toda a autoridade que lhe foi dada, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Eu e você temos que lutar contra o pecado sexual ou não sexual quando ele nasce no nosso coração. É no coração que nasce o pecado, é no desejo. Eu não luto contra o pecado do homossexualismo. Mas isso não quer dizer que eu não lute contra outros pecados sexuais que eu tenho que reprimir no meu coração. Não é para você, porque não é homossexual, não tem luta homossexual, se achar melhor que os demais. Lembrem-se, como os outros pecados ditos aqui e vários outros da Escritura, o homossexualismo não é um pecado imperdoável. Não é um pecado invencível. É um pecado duro de se lutar, mas que pode ser enfrentado e vencido em Cristo Jesus. Jesus é quem concede graça para eu vencer os meus pecados. E você, meu irmão, minha irmã, se a sua luta for essa, ou qualquer uma dessas que eu ali, em Cristo Jesus você pode ter forças. Os pecados que eu cometia antes, eu ainda cometo um bocado, luto contra um bocado, mas tem vários pecados que eu cometia antes, que Cristo tem concedido graça e eu tenho conseguido vencer. Você pode fazer isso. Não pense que você está entregue, que não há esperança. Há esperança para aqueles que estão em Cristo. Segundo ponto, pecados materiais de abuso físico e verbal. Está lá no verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo agora se volta dos pecados sexuais para aqueles que têm a ver com posses materiais, abuso físico e verbal. Note que Paulo ecoa aqui em algumas linhas o decálogo, os 10 mandamentos, repetindo os mesmos pecados que ele mencionou em 1 Coríntios 5, 10, 11, você pode ler depois. E quais são esses pecados que também são capazes de fazer com que nós sejamos pessoas não gratas ou não herdemos o reino de Deus? Primeiro, são aqueles que são conhecidos por sua prática como ladrões e trapaceiros. Quem são os ladrões e trapaceiros? Aqueles que enganam e se aproveitam indevidamente dos bens de terceiros, para proveito próprio, que tomam o que não é deles, que enganam, que roubam na surdina como gatunos, ou por meio de golpes ou até mesmo de violência. Esses também não herdarão o reino de Deus. Assim como os avarentos, aqueles que sempre querem mais, gananciosos, cuja alegria... Note que há um parênteses, há um quê de idolatria por trás disso aqui. O avarento, o ídolo é o dinheiro. Os avarentos são aqueles que sempre querem mais, gananciosos, que a alegria está nos bens materiais acima do que qualquer outra coisa. Sempre querem mais e mais e mais. Mais dinheiro, mais posse, mais isso, mais aquilo outro. Os alcoólatras quanto aos alcoólatras não serão diferentes. Esses são os bêbados, que só encontram alegria quando estão inebriados pela bebida alcoólica. Adoram o frenesi causado pelo álcool, a sensação de liberdade, de relaxamento, e a sensação de que estão libertados das amarras sociais e cheios de falta, não sei se está certo, mas vai lá, cheios de falta de domínio próprio. Os caluniadores são aqueles que falam mentiras, herdeiros de Satanás, que fazem afirmações inverídicas, conscientemente ou por omissão, por deixar de averiguar a verdade, e mesmo assim fazem. Aqueles que falam mal, fofocam, insultam os outros. E por fim, na última parte do verso 10, Paulo apresenta o alerta
da pergunta do início do verso 9, mas agora ele faz de forma direta. Nenhum dos pecadores impenitentes que cometem esses pecados que nós lemos herdarão o reino de Deus, como diz Paulo. A duplicação dessa afirmação, ele diz 2 vezes isso, para dar ênfase à severidade de se conviver pacificamente com esses pecados. Lembrem, naquele contexto não tinha itálico, negrito, nada disso. Então não tinha marca-texto, não tinha nada disso. Como é que os autores destacavam aquilo que eles queriam dar ênfase? Eles repetiam. Por isso que ele diz no início do verso 9 e agora repete no verso 10. Repito, repito eu agora, Paulo não está dizendo que uma pessoa que comete qualquer um desses pecados nunca herdará o reino de Deus, não é isso. Mas que qualquer pessoa que persiste em praticar esses vícios será impedida de entrar no reino de Deus. Nós sabemos que todos esses pecados eram abundantes na cosmopolita, na grande cidade de Corinto, onde havia muita circulação de navios, navegantes e tudo mais. Se Arnold, eu vou te contar, não é fácil. Então, nós sabemos que todos esses pecados eram abundantes ali na cidade. Mas os cristãos, a quem Paulo escreve, foram chamados para serem diferentes. É por isso que Paulo escreve tão veementemente. Vocês, aqui agora, o grande Paulo é o pequeno André para esta igreja. Vocês em Cristo Jesus foram chamados para andar na contramão do mundo. Se for para andar como o mundo anda, abraça o mundo e vai. Mas o crente em Cristo Jesus não consegue viver assim. Não viva uma vida dupla. Se você estiver vivendo uma vida dupla, confortável com seus pecados, você está enganando a si mesmo. Pois, como Paulo disse, estes não herdarão o reino de Deus. É melhor aproveitar a vida logo. É melhor aproveitar a vida logo. Algumas aplicações para mim e para você. Cuidado, meus irmãos. Você ou eu, nós podemos até não ser um golpista ou um assaltante, mas há muitas outras formas de nós sermos ladrões e trapaceiros. Meia passagem quando você não é estudante, meia entrada no cinema, carteirinha falsa para entrar no cinema e pagar meia. Esquemas de pirâmide, gato net. Olha, é ótimo, é R$800, você ganha de graça todos os canais. Isso é pirataria, é roubar. Sonegação de imposto, pirataria, baixar livro, música, coisa pelo qual você não tem direito, você não pagou, não é seu. Isso é ser ladrão e trapaceiro. Para compreendermos que quando somos avarentos, é muito bom considerarmos o contraste. O pastor Fernando Angelim falou isso aqui essa semana. É muito bom considerarmos o contraste. Você pode olhar para você, não, eu não sou avarento, eu não estou sempre querendo dinheiro. Tá bom, o contrário do ser avarento é ser generoso. Você é marcado por ser alguém generoso? E deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem gente que pensa que é só rico que pode ser generoso. Nada disso. Nada disso. Todo mundo pode ser generoso na medida da sua condição. Isso aqui é uma coisa que nós temos que melhorar muito. Eu preciso melhorar muito nisso aqui. Cuidado. Se você não enxerga a generosidade da sua vida, você pode estar sendo claramente tentado pelo pecado da avareza. E aqueles que, conformados com isso, impenitentes quanto a isso, não herdarão também o reino de Deus. Quanto ao álcool, agora isso aqui é bom falar entre jovens e adolescentes. Muito cuidado com a bebida alcoólica, não se engane. Qualquer medida, quem falar o contrário é mentiroso, eu sei por experiência própria, já bebi bastante na minha vida. Qualquer medida de bebida alcoólica diminui o seu domínio próprio. Qualquer medida de bebida alcoólica diminui o seu domínio próprio. E o domínio próprio é fruto
do Espírito Santo de Deus no crente. É por isso que Paulo coloca essas duas condições em contraste. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o contraste que Paulo faz. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quanto à bebida alcoólica, eu já disse uma vez aqui e vou dizer novamente. Eu não posso dizer, eu tenho que ser honesto, eu não posso dizer à luz das Escrituras que qualquer medida, se você na sua casa com a sua esposa tomar uma taça de vinho, que isso é pecado. Eu, André Viana, entendo que é por uma longa razão teológica, porque a concentração de bebida alcoólica que nós temos hoje, segundo o entendimento que eu acredito, ela é equiparável ao que a Bíblia chama de bebida forte, não é equiparada ao vinho, que a Bíblia às vezes até Paulo diz para Timóteo beber vinho, porque o vinho ali era 3 partes de vinho para 7 partes de água, então era uma concentração alcoólica bem pequena. No entanto, se você me perguntar, pastor, é pecado eu com a minha esposa na minha casa tomar vinho sem escandalizar ninguém, é pecado? Eu não vou dizer que é, porque eu não tenho certeza absoluta, tá certo? No entanto, na minha opinião, sim. Por último, o último pecado dos caluniadores, podemos entender para mim e para você que mentir, falar sem saber, fofocar, são as marcas dos caluniadores. E aí precisamos ter cuidado com o que nós curtimos, postamos e repostamos, compartilhamos nas redes sociais. Se você encaminha algo que você não sabe que é verdade, que você não a verifica se é verdade, você encaminha, você está incorrendo em mentira. Muito provavelmente você estará incorrendo em calúnia, que é mentira contra outrem. O crente não é chamado a ser repostador de qualquer coisa. O crente é chamado a ter discernimento, a ler, se achar que deve repostar, não há pecado em repostar nada, mas você deve verificar se é verdade. Pelo menos se empenhar bastante para isso. E se não puder concluir que é verdadeiro, não reposte, porque a mentira é a característica de Satanás e dos filhos dele, não do crente, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. O crente deve ser marcado ao vivo, presencialmente e na rede social pela verdade e não pela mentira. É por isso que eu e você temos que ter cuidado com mentirinhas. Por exemplo, eu estou chegando, a pessoa está a 40 minutos de distância, é mentira. Por exemplo, eu estou saindo, ou eu estou chegando, e não é verdade, é mentira. Não é mentira, eu já menti muito nisso aqui. Amor, eu já desci, estou tomando banho, é mentira. Nós precisamos nos arrepender desses pecados e mudar. Eu e você estamos aqui para mudar segundo a palavra de Deus. Ou quando nós dizemos, poxa, você me pediu isso, mas eu esqueci. Mas não é verdade. Ou quando alguém lhe convida para alguma coisa, você diz, vamos marcar, mas também não é verdade. O crente deve ser reconhecido pela verdade e jamais pela mentira. Jesus Cristo é a verdade e Satanás é o pai da mentira. Concluindo, todos esses pecados, quando praticados em impenitente conforto, sem arrependimento, são capazes de nos impedir de entrar no reino de Deus. Porém, quando nós lutamos contra eles e nos arrependemos, a superabundante graça de Deus que há em Jesus Cristo prevalecerá. Debaixo da graça do Evangelho de Jesus Cristo, da confiança na fé de que Cristo se entregou na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado, para pagar o preço dos nossos pecados, nos capacitar a vencer o pecado, debaixo desta graça do Evangelho, daqueles que creem nisso, no Evangelho segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, eles estarão em outra condição. Segundo as relações internacionais do reino de Deus, deixamos de ser personas não gratas quando cremos no Evangelho e passamos a ser filhos de Deus, como Paulo vai destacar na sequência do texto.
Paulo era um autor muito imaginativo, meus irmãos. Ele sempre escrevia imaginando como as pessoas iam receber o que ele estava escrevendo. E diante desse confronto aqui, né, nos versos 9 e 10, Paulo espera duas reações. Duas reações. A primeira é: eu não faço nada disso aí. Paulo, eu concordo contigo. Esse povo é tudo pecador. Essa é a primeira que ele espera. A segunda é: meu Deus, como é que eu posso fazer essas coisas? Como eu posso lidar com isso? Eu já lutei com isso, eu luto com isso. Eu pratiquei esse pecado, eu pratiquei aquele outro pecado. E agora eu sou tentado no meu coração por essas coisas. Como é que eu faço? Paulo imagina esses dois leitores e olha o que ele diz no verso 11, que nós vamos considerar em mais detalhes na próxima mensagem aqui em 1 Coríntios. Mas olha como é lindo, maravilhoso. Primeiro ele enfrenta aqueles que se achavam alguma coisa. Ele diz assim: assim foram alguns de vocês. Isso é muito bonito. O cara diz assim: não, Paulo, eu não sou. Assim foram alguns de vocês. Mas é aqueles que acham que não podem fazer nada, que estão perdidos já, que já se lascaram todo. Paulo diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém?